O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens do AltV, a TV da internet, os nossos perfis nas redes sociais também no ar. Tem o Instagram, tem o Facebook, nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E as retransmissões, anota aí, 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Nosso convite, hein? A partir de agora, a gente quer você por aí, pela próxima hora. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, nas suas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman. Hoje é sexta-feira e nós vamos aqui para uma conversa especial muito bacana com o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, Marcos Monteiro. Secretário Marcos Monteiro, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com o programa Gente que Fala. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Oi, Mauro, bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite de vocês, vocês têm sido muito gentis, né, em abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho do que está acontecendo na cidade, do que a gente está fazendo na cidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês, com seus ouvintes. Estão à disposição. Olha, pessoal, o secretário Marcos Monteiro é engenheiro civil. Vou ler aqui um breve currículo dele. Ele é engenheiro civil, professor do Instituto Mauá de Tecnologia, é pós-graduado em engenharia de estruturas e também em administração para engenheiros e é conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Secretário Marcos Monteiro, por que eu li aqui o seu currículo? Para mostrar como o senhor é um técnico por excelência e ocupa o cargo de secretário municipal de Infraestrutura e Obras aqui da Prefeitura de São Paulo, a convite do então prefeito Bruno Covas, ou seja, desde o início dessa gestão. Como é que tem sido essa conciliação entre o trabalho técnico que o senhor faz por excelência, a partir de tudo que a gente destacou aqui no seu currículo, com a política? Olha, Mauro, essa pergunta que você faz é extremamente interessante, né? Eu sou um cara que sempre gostei de acompanhar a política, de ver os movimentos políticos, de tentar entender esses movimentos, mas nunca me filiei a nenhum partido. Eu falo que o momento que eu cheguei mais perto da política foi lá na eleição para presidente, que estava o Covas, estava o Collor, né, o Lula, e foi ali que eu fui fazer boca de urna, que eu entendia que o governador Mário Covas era a melhor opção, e foi o momento que eu cheguei mais perto da política, mas sempre acompanhando. E tive o prazer de, no final do ano de 2020, com a eleição do prefeito Bruno Covas, ser sondado, mas já no finalzinho ali, quase virando o ano, já 2021, foi num domingo ali do final de dezembro, onde eu recebi a primeira sondagem. E pelo que eu fiquei sabendo, que as pessoas contam, né, era uma secretaria que foi dada, né, ou foi direcionada para o vice-prefeito, que era o Ricardo Nunes, e a exigência do prefeito Bruno Covas foi isso, que fosse um técnico, né? E por essas contingências da vida, né, chegaram, algumas pessoas indicaram, algumas pessoas, e daí, naquele funil final, eu tive o prazer aqui de ser indicado, e assim, isso tem me dado muito prazer, Mauro, que eu falo que a gestão pública tem uma coisa que poucas profissões te oferecem, que é aquele retorno quase que imediato das pessoas. E, em geral, aqui na secretaria, de pessoas mais simples, das pessoas das periferias, de você poder estar lá junto e receber esse retorno de que efetivamente o trabalho realizado pela secretaria fez diferença. Então, tem sido muitos problemas, mas É. tem sido momentos muito gratificantes. Viu? Eu quero explorar, secretário Marcos Monteiro, essa história que o senhor contou, que o senhor foi lá para 1989, relembrou Collor, relembrou Covas, naquela eleição presidencial, que foi a eleição da redemocratização, né? Depois de tantos anos, a eleição presidencial de 1989. Quem era o Marcos Monteiro naquela época? Era formado já, estava estudando? 89, Mauro, eu tinha acabado de me formar. Eu me formei em 88 no Mackenzie, né, engenharia civil, e já estava atuando em engenharia de estruturas. Eu trabalhava numa empresa com engenharia de estruturas.
Basicamente, o que é isso, né? Os prédios, e eu sempre atuei mais na área ligada a edifícios, na área imobiliária, os prédios que se constroem pela cidade são construtoras que executam, mas existem uma série de profissionais, uma série de projetistas que trabalham, que são contratados pelas construtoras. Então, projeto de arquitetura, projeto de instalações prediais, de hidráulica, de elétrica, e, no meu caso, projeto de estrutura, que é a primeira coisa que a gente vê despontando ali, né? Então, você tem o terreno limpo, são feitas as fundações, e a primeira coisa que sobe é a estrutura. Então, a especialidade, essa especialidade é onde a gente faz toda a concepção do projeto da estrutura, onde vão ficar os pilares, as vigas, como são formadas as lajes, detalha toda aquela armação de ferro que a gente vê colocando nesses edifícios, depois aplica o concreto e com todas as preocupações de segurança. Então, sempre foi essa minha área de atuação, uma área extremamente técnica, né? E, nesse conjunto de preocupações é saber, né, que qualquer falha em qualquer elemento pode levar à ruína da estrutura como um todo, e evidentemente é isso que a gente quer evitar. Então, um técnico, né, voltado para essa área, mas sempre preocupado, né, com as questões associativas. Então, como você falou ali no currículo, né, da participação, tem uma associação brasileira de engenharia estrutural. Eu sou hoje conselheiro, mas fui presidente de 2008 a 2010, então sempre com essa preocupação, né, da gente poder estar melhorando os setores de atuação. Agora, secretário Marcos Monteiro, a engenharia é uma área que evolui o tempo todo, porque surgem novas tecnologias permanentemente. Evidentemente que a escola de engenharia hoje é muito diferente daquela de 1988, quando o senhor se formou. E o senhor dá aula, né? É professor no Instituto Mauá de Tecnologia, mas mais do que professor, numa área em que tudo evolui muito rapidamente, é preciso ser aluno, né? Em primeiro lugar, aprendendo as novidades para poder passar para os que estão chegando na área, né? Mauro, muita gente pergunta, mas por que, com tanta coisa, por que você continua a dar aula? Mas é exatamente o que você falou, né? O fato de você estar envolvido com a universidade, envolvido com a academia, envolvido com pessoas mais jovens, te obriga a estar se atualizando. Isso é muito importante, né? A área de engenharia ela é muito dinâmica, a gente tem muita inovação aparecendo e o da aula nos obriga, né? Porque é natural que se você atinge uma zona de conforto, você deixa algumas coisas, né, de atualização como uma prioridade não premente e vai deixando para amanhã, e quando você dá aula não tem jeito. Realmente você tem que pegar, atualizar. A construção civil tem um pouco essa imagem, né, de que não se atualiza muito ao longo do tempo, e para isso tem algumas causas conjunturais, né, para se ter essa imagem da engenharia, mas muita coisa a gente tem avançado, né, nos processos construtivos, os equipamentos que a gente usa, não tanto, né, quanto a tecnologia de informação, por exemplo, mas avanços importantes a gente tem tido lá nessa área e podendo transmitir para os alunos. Mas ser bastante claro, uma coisa que eu, o professor Januário, que damos aula ali na graduação da Mauá, a gente não abre mão da formação conceitual dos alunos. Então, durante as aulas, a gente não avança tanto na tecnologia de informação, porque a gente quer mostrar para os alunos o que acontece dentro, né, da caixinha preta, quais os conceitos atualizados, utilizados por um software, para a gente buscar uma formação mais sólida dos alunos. E isso a Mauá nos oferece, né, essa liberdade de dar o plano pedagógico da matéria e fazer uma boa formação dos nossos alunos. E por que é que existe, secretário Marcos Monteiro, essa impressão de que a engenharia civil, a construção civil, não evolui? Você olha para um prédio ali sendo construído, uma ponte sendo elaborada ali, parece ser tudo a mesma coisa, a qualquer tempo, a qualquer momento. Os conceitos gerais, né, de utilização, de dimensionamento de uma estrutura, por exemplo, eles são conceitos de física, né? Então isso não muda.
ao longo do tempo. O que muda, assim, são os processos executivos, a utilização de equipamentos, a utilização mais intensiva ou não de mão de obra, de acordo com esses movimentos. E a gente, no país, a gente tem uma realidade da questão de investimento, né, ser muito variável. A nossa economia está mais aquecida, de repente acontece alguma crise, isso até em escala mundial, daí reduz o investimento. E quando a gente fala em equipamento, a gente está falando em investimentos pesados, né? E por isso que muitas vezes as construtoras são mais conservadoras, né, na questão de investimento de equipamentos, e nem vou dizer relutam, mas demoram mais para tomar decisões de investimento. Ainda assim, alguns processos construtivos novos têm aparecido, algumas empresas investindo em novos equipamentos, e a gente tem caminhando, melhorando a produtividade, porque hoje, por exemplo, a economia está bastante aquecida, aqui em São Paulo, especialmente, muita obra saindo, e acontece a falta de mão de obra, a falta de equipamentos, e a importância, né, da gente buscar processos construtivos mais otimizados para que a gente consiga atender o mercado. Quem é o jovem que busca hoje, a engenharia, que quer se tornar um engenheiro? É aquele que tem, o exemplo dentro de casa, o pai é engenheiro, tem familiares engenheiros, enfim, ou aqueles que, independentemente de qualquer coisa, se apaixonam por essa área e buscam a formação. O que que o senhor percebe na sua sala de aula? Olha, Mauro, todo ano, na primeira aula, eu meio que faço uma entrevista com os alunos, né, cada um falando nome e tal, da onde veio, né, que colégio que fez, tal, e por que escolheu a engenharia. Eu te diria que cerca de 50% dos alunos é isso mesmo, né? Alguém da família, ou pai ou mãe, atua na área e eles se sentiram mais confortáveis de seguir uma área que eles já vivenciam dentro de casa, né? Uma outra boa parcela, uma parcela interessante, é aquelas pessoas que não, eu gosto de matemática, eu gosto de física, e o caminho natural, né, foi ir primeiro para uma escola de engenharia, e a questão também, né, engenharia civil, lá no Mackenzie, quando eu fiz, por exemplo, as engenharias se dividiam em duas. Você tinha engenharia civil e engenharia industrial, que entrava mecânica, eletrônica, as demais engenharias. A engenharia civil é um curso bastante generalista e que te oferece oportunidade, primeiro, de ser dono de um negócio, né? Você pode ter uma empresa menor de construção, é mais simples do que você ser um engenheiro mecânico e conseguir chegar a montar uma fábrica, por exemplo, ou uma indústria, né? Então, investimentos são menores. Esse caminho do empreendedor liberal, né, do profissional liberal, em geral, para a engenharia civil é mais simples. Então, essas pessoas que têm maior facilidade nas áreas de exatas, né, acabam escolhendo engenharia e, ao enxergar o mercado, decidem, né, pela engenharia civil em função dessa característica. Mas, ainda assim, temos algumas dificuldades, né? Nós, como eu falei, né, se no mercado a gente tem essas variações econômicas, isso reflete no curso. A gente teve, há uns 5, 6 anos atrás, um grande pico, quando se falava que ia faltar engenheiro, que o déficit do país era, não lembro os números, de 100 mil engenheiros, talvez mais, e os salários começaram a aumentar, então muita gente foi para os cursos de engenharia civil. Hoje a gente está numa baixa novamente, né? O mercado, até por causa de pandemia, tal, deu uma reduzida, os alunos começaram a escolher outros cursos, e agora a gente sente que vai ser um momento de um novo crescimento dos alunos procurarem o curso de engenharia. Então dá para entender que o aluno de engenharia civil tem um perfil mais empreendedor, né? Por essas razões que o senhor apontou em relação a justamente ter um negócio próprio, que seria diferente numa outra área da engenharia que exige mais investimentos. Em geral, sim, né? Mas acho que deu uma travadinha. Em geral, sim, mas, por exemplo, a engenharia, tecnologia de informação, você tem uma característica parecida, né? De investimentos menores para você ter, e por isso também tem sido um curso muito procurado. E daí, na engenharia, a gente tem também um grande concorrente, que é o mercado financeiro.
né? O mercado financeiro adora os profissionais de engenharia em função do seu pensamento lógico, do pensamento mais pragmático, de busca de resultado, da facilidade com números. Então, a gente perde muito profissional formado, né, em engenharia para o mercado financeiro. Na sala de aula tem aquele aluno que eventualmente começou alguma outra área, viu que não era aquilo, desistiu e falou, não, a minha área é engenharia mesmo? Mauro, o início do curso de engenharia é bem pesado, né? Uhum. Porque os alunos começam a tomar contato com matérias mais básicas, cálculo numérico, cálculo 1, cálculo 2, então toda a base conceitual que o aluno tem que ter para depois ir para as matérias mais aplicadas da engenharia. Então, é um nível teórico, né, de conceitos, de aprendizado bastante pesado, e em muitos momentos alguns alunos desanimam. Mas lá na Mauá, especificamente, a gente não tem um grau dos alunos saírem, né, muito elevado, né? Os alunos eles têm um apoio adequado dos professores e a gente consegue manter esses alunos dentro da escola. Olha, eu vou até contar, secretário Marcos Monteiro. Eu, quando estava no ensino, na nossa época era o ginásio, né? Hoje é o ensino fundamental, eu queria ser engenheiro eletrônico, né? E aí eu pensei, vou fazer o colegial técnico, que é o ensino médio hoje, e prestei a Escola Técnica Federal de São Paulo, ali no bairro do Canindé, mas não tive a possibilidade de passar, né? Enfim. E aí fui para o meu ensino médio e acabei virando completamente a minha ideia e me apaixonei pelo jornalismo, né, por tudo que eu faço, enfim, em rádio e televisão até hoje, mas a minha ideia inicial era ir para engenharia eletrônica. Pouca gente sabe disso. Então, perdemos um provável ótimo engenheiro eletrônico, mas ganhamos um grande comunicador. Eu tive o prazer de fazer a Escola Técnica Federal na época, né? Agora é Cefet, se eu não me engano. Inclusive, vou ter o Sim. prazer de voltar lá semana que vem. Vai ter um evento e me convidaram para fazer uma palestra, e é sempre muito gostoso, né? Depois de tantos anos, a gente voltar aonde a gente pegou e passou bons momentos. Eu fiz edificações, evidentemente, né? Porque é o curso ali similar à engenharia civil, que dá a base da engenharia civil, e foi uma época muito inovadora, né? Muito o pessoal lá na Escola Técnica Federal sempre muito inovadora, agitada, e foi uma época muito boa. Minha turma até hoje tem grupo no WhatsApp, continua conversando, então é muito legal. Secretário Marcos Monteiro, qual que é a obra mais complicada, a pública ou a particular? Mauro, as obras, eu te diria, são similares. Evidentemente, obra pública, a gente está falando de estruturas maiores, né? Obras de infraestrutura, então são obras bastante complexas, não só pela obra em si, mas por tudo o que envolve a preparação para o início dessas obras, né? Mas são mundos totalmente diferentes, características totalmente diferentes do que eu vivia, né? Até porque eu vinha aqui na Secretaria, a gente cuida de obras maiores, de infraestrutura, e como eu falei, lá no escritório eram mais projetos ou industriais ou de edificações, então são características diferentes, mas toda a preparação e toda a estruturação da obra é totalmente diferente. Uma das coisas que a gente fez aqui na Secretaria, por exemplo, que deu resultados muito bons, é que para a gente fazer uma obra, eu estou vendo atrás de você a Ponte Estaiada, né? A imagem da Ponte Estaiada, uma grande obra aqui de São Paulo, e a preocupação no projeto de uma estrutura desse tipo não é só com relação à obra em si, mas você imagina que eu tenho um licenciamento ambiental para poder executar uma obra dessas. E esse licenciamento ambiental, às vezes, demora mais de um ano para a gente pegar, fazer os estudos necessários de implantação, qual o impacto ambiental que vai ter na implantação de uma obra desse tipo, ter análise e aprovação dos órgãos e qual o termo de compromisso que eu vou assumir, eventualmente eu estou retirando ou impactando o meio ambiente, como que eu vou repor, né? E como que eu vou... Então, isso faz parte de um acordo em que a gente se propõe, a Secretaria tem que devolver
esse impacto de alguma forma, né? Mitigar esse impacto. A gente tem questões de desapropriações, que às vezes você tem residências ou regularizadas ou não regularizadas, você tem que, se é não regularizada, realocar as pessoas, se é regularizada, você tem que promover a desapropriação, né, e o pagamento dessas residências. Tem a questão de interferências com concessionárias, com Sabesp, com Enel, empresas de telecom. Então, e muitas vezes, né, isso era esquecido, esse tratamento. Então, a gente vê muita obra parada, às vezes, por falta de cuidado nessa preparação. Quer dizer, é feita a licitação e vamos começar a obra. Não, 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 mas o licenciamento ambiental ainda não está pronto, só vai sair daqui 6 meses. Então, isso não pode acontecer. Então, aqui na Secretaria, uma das primeiras medidas foi a gente implantar uma área de planejamento, que é a área, é o berçário aqui da Secretaria, né? É onde são feitos os primeiros estudos para cada uma das obras que a gente vai implantar e já é tratada toda essa questão ambiental, a questão de desapropriação, a questão de interferências, outras interferências ou interfaces com secretarias, porque quando a gente fala em remover pessoas, entra a Secretaria da Habitação com esse trabalho de definir o perímetro de desapropriação e começar a fazer o trabalho. Então, são cuidados que hoje a gente consegue adiantar para quando chega na licitação de obra, assinado o contrato, a gente tenha tudo encaminhado para a obra poder começar imediatamente. Então, foram resultados muito bons que a gente obteve, por isso que a gente conseguiu dar a celeridade nesses empreendimentos. Secretário Marcos Monteiro, para ser engenheiro não pode ser ansioso, né? Porque os processos são longos, são demorados, cheios de detalhe, né? Então, esse planejamento até ficar pronto para ser disparado o início da obra é muita coisa, enfim. Então, ansiedade não pode ter mesmo, né? Tem a questão da ansiedade nossa, que evidentemente quando é É, dado aquela história, né, missão dada, missão cumprida, então tem que correr é, atrás dos resultados. Agora, mais do que para nós, é a ansiedade do gestor público, do prefeito, e daí não estou falando especificamente de São Paulo, mas em qualquer cidade, porque ele tem 4 anos para realizar. E quando a gente fala de obras desse tamanho, de reservatórios, de pontes, de viadutos, um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: se hoje você for começar a empreender, né, a fazer um edifício, a começar a pensar em projeto, qual produto adequado, você formatar esse produto, fazer projeto, obra, até o final do projeto, você não vai demorar menos de 4 anos. Um edifício, não um edifício simples, não precisa ser alguma coisa muito grande. Uma obra de infraestrutura, como eu falei, tem complexidades muito maiores. Então, você conseguir executar obras desse porte, com essa complexidade, dentro de uma gestão, é muito difícil, né? Muito complicado. Por isso que as obras se alongam, né? Mas o gestor público ele precisa mostrar resultados do trabalho dele. Então, é realmente um equilíbrio, né, que você tem que buscar de entender, por um lado, né, que você tem que seguir a técnica adequada, você tem que seguir os processos adequados, respeitar a legislação, por outro lado, entender a urgência, não só do gestor, mas das pessoas também. Quando a gente faz um reservatório, uma obra de canalização, você está atendendo, né? Se eu consigo adiantar a obra 1 ano, é uma chuva a menos que essas pessoas vão pegar, que vai ter alagamento dentro das suas casas. Então, é aí que a gente falou, né? De realmente você promover uma mudança na vida das pessoas. Então, é um entorno, né, que você tem que cuidar, bastante delicado, mas a gente. Daí aquela história, o pessoal fala, poxa, mas é tanta coisa, como que vocês conseguem, né? Porque a gente se cerca de gente competente. Aqui na secretaria, muita gente competente, tem professores, profissionais formados, né, há muito tempo, então e motivados, né, a pegar e realizar pela cidade. Então, por isso que a gente tem conseguido fazer tanta coisa pela cidade. é. Daí, não é, secretário Marcos Monteiro, a necessidade de se promover uma mudança de cultura no Brasil inteiro. O senhor destacou, né? Quanto tempo demora para a elaboração de um projeto, para que tudo fique pronto e a obra se inicie e a obra seja entregue, né?
e que muitas vezes o período de 4 anos de uma gestão, isso não é possível, então isso fica para a próxima gestão. E quando eu falei da mudança de cultura, aquele que vem numa próxima gestão que dê continuidade àquilo que está sendo feito. Mas não é isso que a gente vê Brasil afora, né? Há uma interrupção por questões políticas e outras N questões também, né? E que é sempre muito prejudicial à sociedade, né? Um trabalho que está sendo elaborado, bem elaborado, ele tem que sempre ter continuidade, né? E esse é um grande desafio, né? Você deixar a coisa pronta e o próximo gestor entender aquilo e pegar, né? Você tem total razão, Mauro, e eu acho que também um dos motivos do sucesso que a gente tem tido nessa gestão foi que lá no início o prefeito Ricardo Nunes virou para a gente e falou: olha, vamos retomar todas as obras que estão paradas na cidade. A gente estava no meio de uma pandemia, né? A gente tinha primeiro ano de gestão, foi lá 2021, que foi o ano praticamente inteiro de pandemia. Em 2022 estava recrudescendo ali o sinal, mas tivemos o adiamento do carnaval, acho que todos lembram isso. O carnaval de fevereiro foi para abril, que teve um aumento no número de casos. Então foram momentos que a gente pôde pegar, analisar com cuidado todos os processos das obras paradas, entender, e você acaba vendo, né, que muito dos motivos que levaram à paralisação de obras foi por se tentar atropelar os processos, né, e nessa ânsia de fazer mais rápido, atropelar os processos, e daí ou alguma coisa não dá errado, ou os valores não fecham, ou você tem questionamento de tribunal. E foi isso que a gente começou a regularizar, a conversar com as empresas, a filtrar aquilo que dava efetivamente para continuar. Então, ajustar esses atores, retomar esses contratos, aquilo que estava com pendência judicial, entender por quê, quais eram os entraves. Um exemplo muito interessante foi a Ponte Pirituba-Lapa, que a gente chegou, existia uma questão judicial ali de paralisação da obra, que se entendia, né, o MP entrou na justiça dizendo que o EIA-RIMA, que foi feito em função de algumas alterações do projeto, já não atendia, e a gente foi tentar entender o porquê disso. Vimos que as alterações foram solicitadas pela própria população nas consultas públicas, porque obra desse tamanho, você tem que abrir uma consulta pública e colocar ou levar em consideração sugestões da população. Então, você tem a consulta pública que fica aberta e tem a audiência pública também, que daí é presencial ou por computador, né, virtual. E nas audiências públicas, e após esse processo, se decidiu alterar algumas alças ali da ponte. E, em função dessa alteração, a obra começou, já tinha começado, o Ministério Público entendeu que a RIMA não era mais adequado, né? O licenciamento ambiental não era mais adequado. E a gente conseguiu mostrar para o desembargador, para a Justiça, que, apesar da alteração, o EIA-RIMA trata de uma região e não o projeto específico. E ainda que tivesse alterado as atas, o EIA-RIMA ainda era válido. E a gente conseguiu, né, em 2023, a liberação da Justiça dessa obra e a continuidade da Pirituba-Lapa. Então é isso, né? Você estava perguntando, não, obra particular para obra de gestão pública. Na gestão pública se encontra situações desse tipo. Então, hoje, conseguimos retomar todas as obras da cidade, retomamos, como eu falei, a Pirituba-Lapa, a Chucri-Zaidan, várias obras, alguns reservatórios que estavam paralisados. Aqueles que a gente viu que não havia condições de retomada dos contratos, nós rescindimos os contratos, alguns ainda estão em rescisão. Por exemplo, a Avenida Roberto Marinho, a gente já está preparando novas licitações e rescindindo os contratos, mas a casa ajeitada para que a gente consiga dar um grande avanço. Não temos obras paradas e todas essas situações que estavam pendentes, a gente conseguiu dar um encaminhamento para elas, ou através de rescisão, ou através da continuidade dos contratos. Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras da cidade de São Paulo, Marcos Monteiro, conversando com a gente nessa edição de sexta-feira
do programa Gente que Fala, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Secretário Marcos Monteiro, o senhor citou a ponte Pirituba-Lapa, até para a gente situar aqui para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, para entender, para eles entenderem exatamente do que se trata. É uma ponte ali sobre o rio Tietê, que liga os dois lados da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, e é uma ponte importantíssima porque a gente sabe que as marginais carecem de pontes, são distantes umas das outras, né? E aquele ponto ali é fundamental até para ligar os dois lados da avenida, os dois lados do rio, né? Enfim, as duas marginais, né? É, mas em que pé que está essa obra? O senhor falou que foi retomada, qual que é a ideia de entrega? Uma coisa que nós somos muito cobrados, Mauro, porque, se eu não me engano, a liberação judicial que a gente teve foi em julho ou agosto do ano passado, mas a obra fazia 2 anos que estavam parados. As empresas não podiam manter os funcionários, mantiveram lá o canteiro montado, mantiveram segurança, mas não os funcionários. Então, na retomada, houve primeiro um processo de uma nova mobilização da obra, na contratação de pessoas, de funcionários, mas também dentro da obra estava a execução dos projetos executivos que tinham sido paralisados, né? Então, a empresa teve que retomar os projetos e em qualquer atividade que a gente tem, uma coisa é quando você vem no trabalho contínuo, né, executando, mas quando você para retomar, né, você tem aí uma inércia de entender onde que estava, o que aconteceu para poder dar andamento. Então, os projetos foram retomados e hoje, do lado da Lapa, já está sendo feita a alça para atingir a marginal Tietê. Então, a gente está fazendo a alça, teve um processo de desapropriação ali, que envolveu o CPTM. Então, a alça e o campo do Nacional, se eu não me engano, que era o clube que tinha ali. Então, está sendo feita a alça primeiro para justamente a gente dar o melhor escoamento aos veículos, porque a gente vai ter que fechar aquela chegada da Raimundo na Marginal Tietê, do lado da Lapa, para executar a ponte. Então, a gente deve estar quase finalizando aquela alça de acesso. Do lado de Pirituba, dentro do canteiro, já estão sendo executadas novas fundações para os pilares das pontes. E dentro desse trabalho, o trabalho da ponte em si, que é o que vai dar mais visibilidade para a obra, deve começar em fevereiro do ano que vem. Mas a obra tem dinheiro, está sendo dada continuidade, e eu não lembro nesse momento, mas se eu não me engano, a obra é final de 2025. Eu confirmo essa informação para você já, né? Mas é uma obra que não envolve só a ponte, envolve uma requalificação da Raimundo em cada sentido. Quem passa ali na Raimundo, lado da Lapa, é uma pista para ir, para voltar, né? Agora não, vão ser 2 faixas para veículos e uma para ônibus em cada sentido. Aquela passagem inferior por baixo da linha de trem, que é estreitinha, vai virar uma grande passagem para acomodar todas as faixas. É um desafio. É dezembro de 26, desculpa, o final da obra, que foi uma das coisas que a gente ajustou, porque uma preocupação que existia nesse processo, Mauro, vocês vão fazer a ponte e não vão ajustar todo o viário, ou o ajuste do viário depois da ponte, vocês vão jogar muito trânsito para dentro do bairro da Lapa. Então, isso foi equacionado para que todos os cronogramas terminassem ao mesmo tempo. Então, ao abrir a ponte, a Raimundo já vai estar requalificada. A gente tem binários lá para dentro do bairro da Lapa para ajustar todo esse fluxo de veículos. Então, ajustando ali também a passagem inferior e ajustando o viário do lado de Pirituba para receber esse fluxo da ponte. Vai ter o enterramento de fios, né, que é bem interessante isso. Em todas as obras que a gente tem feito de requalificação de corredor, na Santo Amaro, a gente tem promovido o enterramento dos fios. E em audiências públicas, a gente fala das obras, né? E a hora que a gente fala do enterramento dos fios,
é o ponto que as pessoas mais valorizam. E a hora Hum. que realmente, né, não sei se você teve a oportunidade de ir na Santo Amaro, depois da requalificação dela, como muda, né, a visualização, né, a imagem que a gente tem, como melhora a gente não ter os fios, né, aparentes ali, os fios aéreos, e levando esses cabos. E isso é um trabalho importante, mas bastante complexo, porque você tem que arrumar o espaço para cada uma das operadoras. Então, espaço para a Enel, espaço para as redes de telecom, todas essas são aéreas, que vão competir lá embaixo com gás, com esgoto, com água. Tem que ser reorganizado todos esses espaços no subsolo. É um desafio grande, foi um dos motivos, né, da Santo Amaro ter demorado, foi um aprendizado ali, o primeiro trecho da Santo Amaro, de como trabalhar com essas várias equipes de forma simultânea, sem uma atrapalhar a outra, mas o resultado é muito bom. A gente está fazendo isso também na Imirim, na Amador Bueno da Veiga, no corredor Itapecerica, no Interlagos. Então, a gente está aproveitando essas intervenções para promover o enterramento de fios da cidade. Secretário Marcos Monteiro, tem muitas avenidas em São Paulo, né, nessa realidade já há tanto tempo, Avenida Paulista, por exemplo, né, Avenida Rebouças, enfim. E a gente sabe do resultado que traz o enterramento de fios, é um ponto nevrálgico para São Paulo. No último verão, quantas ocorrências nós tivemos com quedas de árvores, danificando aí a rede elétrica, e é sempre muito polêmico falar desse assunto, né? Por que que as administrações passadas, enfim, sempre relutaram em levar uma ideia como essa adiante? A gente sabe do custo que isso tem, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, né? O senhor falou da Avenida Mirim, eu conheço ali aquela obra, ou seja, tá uma bagunça danada, mas é assim que vai ficar durante uma obra e depois vai valer muito a pena. Na Santo Amaro também ocorreu isso. E aquele trecho lá que foi realizado tá muito bom, ficou muito bacana, né? O visual muda completamente, né? Por que que é tão difícil mexer nesse ponto onde envolve muita gente, envolvem as empresas também, as prestadoras de serviço, e que também, né, isso depende delas, evidentemente, para poder fazer todo o trabalho ser coordenado, organizado e realizado, né? E é justamente isso, a grande dificuldade, né, Mauro, que você abre a vala, porque quando você abre a vala, você faz uma vala técnica para acomodar todas essas fiações. E daí as empresas têm que vir no momento certo, coordenado com a obra, para fazer essa realocação dos cabos. E nem sempre os acordos são cumpridos em função de várias dificuldades de cada uma das empresas. E às vezes tem também questões de contratação, de contrato, de ajustes, e às vezes demora um pouquinho, foi o que aconteceu na Emirim, hoje já está muito melhor, nós devemos terminar agora até o final de setembro, início de outubro, a obra civil do lado ali de Santana, né? Depois já iniciaram as obras do outro lado, No e outro daí sentido. continua as obras e continuam daí as obras de pintura, de acabamento de guia, sarjeta, mas a obra pesada ali no viário ela vai ser finalizada. Então, é um aprendizado. Cada obra tem suas características e a gente tem conseguido agora o entendimento das operadoras da importância de cada uma entrar nos tempos acordados para a gente minimizar o transtorno para a população. E Voltando daí, a falar. só uma coisinha, só um complemento, né? E daí você falou, por que as outras gestões, né, não fizeram isso? Isso custa, né, Mauro? Fora o desgaste, né, que vira uma obra mais complexa, mas custa. O custo de enterramento, ali de retirada de esporte, enterramento da Enel, são valores significativos dentro dos corredores que a gente está requalificando, é coisa de 20%, 25% do valor da obra. Então, realmente, a questão de recurso é importante, mas a gente tem conseguido viabilizar. Voltando a falar da Avenida Santo Amaro, todo esse trabalho foi feito no início dela. Há um projeto para a Avenida Santo Amaro, é muito longa, né? Enfim, há um trabalho para se fazer
em toda a extensão da Avenida Santo Amaro, o enterramento dos fios. Ali tem uma situação curiosa também na Avenida Santo Amaro, até em relação ao corredor de ônibus, né? Existem pontos da Avenida Santo Amaro com o velho corredor de ônibus, aquele primeiro que foi feito na década de 80, e outros trechos muito modernos, como esse, né, que acabou de ser reformado, inclusive com a fiação enterrada, né? Enfim, esse trabalho vai ser feito também? Então, esse projeto contratado, essa obra contratada, Mauro, ela ia ou vai da Juscelino Kubitschek até a Avenida dos Bandeirantes. A gente fez o primeiro trecho, isso estrategicamente, da Juscelino até Afonso Brás, porque a partir da Afonso Brás, para a gente conseguir o mesmo efeito, a mesma geometria que a gente fez nesse primeiro trecho, né, alargando as calçadas, tendo pontos de ultrapassagem de ônibus nos pontos, né, de ônibus, a gente no primeiro trecho a gente conseguiu fazer essa acomodação, mas no segundo a gente vai precisar desapropriar alguns imóveis. Então não teria sentido a gente já começar a obra, mas segurar a obra em função de não ter saído judicialmente a questão da desapropriação. Então a gente está resolvendo primeiro as questões de desapropriações. Em breve deve começar a demolição dos imóveis para a gente abrir os espaços necessários e daí a gente vai executar esse segundo trecho que vai da Afonso Brás até a Juscelino. Essa é a obra contratada hoje e o que a gente vai ter também é uma requalificação do corredor da Juscelino para frente. Por enquanto é isso que a gente tem previsto para Santo Amaro. Quantas obras foram realizadas na sua gestão, secretário, desde 4 anos atrás, desde que o senhor chegou na secretaria? São um pouco mais de 3 anos e meio, né, Mauro? Como eu falei, tivemos dificuldade lá no início em função da pandemia. As obras de civil, as obras civis não pararam, nem as obras da gestão pública, nem as obras privadas. Acho que todos lembram que durante a pandemia os canteiros de obra continuaram a funcionar e nós aqui na CIURB, na estrutura da CIURB, nós temos a própria secretaria, a gente faz uma divisão dos projetos, das obras, e embaixo da secretaria a gente tem a SP Obras, que é uma empresa municipal que faz o gerenciamento de algumas obras para a secretaria. Então, aqui na CIURB, em andamento ou finalizadas, a gente até o momento tem 588 obras, e a SP Obras, outras 1.300 obras. Então, nessa gestão, a gente está falando aí de 2.288 obras executadas pela Secretaria ou em execução, pela Secretaria ou pela SP Obras. Na SP Obras, grande parte dessas 1.300 são obras da Secretaria da Educação. São escolas que estão sendo reformadas, sofrendo intervenção, sofrendo ampliação, em alguns casos. A gente, CIURB e SP Obras também fizeram novas unidades, principalmente creches na cidade, para a gente garantir a continuidade do programa de 0 crianças fora da creche. Então, já fizemos várias inaugurações de novas creches pela cidade, e principalmente na região mais periférica. Então, um conjunto grande de obras aí que a gente tem tido a oportunidade de conduzir. E projetos elaborados pelos técnicos, né, por funcionários de carreira da Secretaria de Infraestrutura e Obras, não é? Por os funcionários de livre provimento, aqueles que atuam na secretaria, também, enfim. Qual é o contingente, juntando todo esse pessoal que trabalha na CIURB, a que número a gente chega? Mauro, na CIURB, entre funcionários concursados, né, e os comissionados, a gente tem 249 pessoas. Para essa quantidade de obra, é pouca gente. Então, a gente daí tem apoio de gerenciadoras para nos ajudar. Mas os projetos, por exemplo, em sua maioria, alguma coisa a gente faz aqui internamente, mas em sua maioria eles são licitados e executados por projetistas e por empresas, né, contratadas no mercado. A SP Obras é mais ou menos a mesma realidade, ela tem cerca de 250 funcionários e também gerenciadoras
para ajudar na fiscalização, no gerenciamento dessas obras que estão sendo 1.300 obras aí que estão sendo executadas. Uma necessidade sempre premente, né, na cidade de São Paulo, secretário Marcos Monteiro, a questão da manutenção do asfalto, né? Com que periodicidade esse trabalho de manutenção deve ser feito? Tem ruas em São Paulo que recebeu asfalto uma vez na vida e nunca mais, né? A cidade é muito grande, né? E é preciso priorizar onde esse trabalho vai ser feito. Inclusive, a prefeitura, ela tinha a sua própria usina de asfalto que ficava na Barra Funda, ali na Rua do Bosque, hoje não mais. Ali agora tem um conjunto habitacional do governo do estado, né? A prefeitura não gerencia mais asfalto, a produção de asfalto. Como é que é esse trabalho agora? Eu não lembro em que gestão, Mauro, que foi tomada a decisão do fechamento da usina de asfalto, que tinha, na Dória, minha visão, gestão Dória. foi na gestão Dória, né? Tinha a visão, ela tinha uma importância nessa equalização aí do mercado do asfalto e conseguia ajudar a gestão nesses casos que necessitava uma maior agilidade, principalmente quando a gente fala em tapa-buracos, né? A gestão pública tem essa dificuldade, né? Hoje a legislação ela é muito mais restritiva quando a gente precisa contratar, então tudo a gente tem que ter licitação, então fazer licitação de projeto, fazer licitação de obras, e daí você tem para fazer um tapa-buraco também você tem que fazer uma licitação, seja qual for o instrumento, uma ata onde você pré-contrata ou uma licitação específica para uma região. Então, isso introduz, não estou dizendo se isso é bom ou se é ruim, mas introduz uma certa morosidade nesse processo, principalmente quando a gente está falando em ações mais urgentes. Mas a usina foi fechada, né? Isso que a gente vê de diferença, às vezes, de um assalto dura mais ou menos em certas regiões. O asfalto, né, ela é uma camada de acabamento, ele não tem uma função estrutural. As camadas anteriores que vêm abaixo, a compactação adequada, a preparação adequada das camadas que ficam abaixo do asfalto é que vão dar suporte ao asfalto final que é colocado. Então, por isso que a gente vê, às vezes, regiões que são mais baixas, que têm maior permeabilidade de água por baixo das ruas, uma tendência maior, né, a ter solapamento, a ter desnivelamento aí do asfalto, trinca no asfalto. Nesse trabalho que a prefeitura está fazendo, de recapeamento das vias, que a gente vai chegar até o final do ano em 20 milhões de metros quadrados, até agora, se eu não me engano, estamos atingindo 17 milhões de metros quadrados. O prefeito gosta de falar, ó, dá para ir ao Acre e voltar, né, só para as pessoas terem a dimensão disso. Está se tendo esse cuidado, né, de, ao se fazer o recapeamento de uma via, fazer um georradar, ver as camadas inferiores, ver aonde você está com mais fragilidade, né, e que precisa um tratamento maior para fazer uma recuperação mais adequada e ter uma durabilidade maior do asfalto. Além disso, os contratos prevêem uma garantia de 5 anos. Então, se o asfalto voltar, a empresa executou o serviço. Se voltar a apresentar qualquer problema dentro desses 5 anos, a empresa tem que ir lá refazer o serviço. Então, por isso que, às vezes, né, o recapeamento em alguma rua demora mais, porque está sendo feito um trabalho mais estrutural. E daí a gente conta também com a população, né, de, ao detectar problemas em ruas que foram recapeadas, de lá pelo 156, pegar, avisar que a empresa imediatamente é acionada para fazer a recuperação. O secretário de Obras e Infraestrutura Urbana de São Paulo tem tempo para a família, porque parece muita coisa a ser realizada na cidade e até a dificuldade de dormir, né? Porque às vezes incidentes acontecem, né? Nos horários mais imprevisíveis, né? E que é preciso correr para resolver, não é, secretário? Mauro, eu acho que daí tem dois aspectos, né, legais com relação a essa família. Eu acho que com relação à convivência familiar. E para mim esse convite chegou num ótimo momento, né, porque
Os meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? Um menino que já não é tão menino, já está com 25 anos, mas já está formado, mora ali perto da USP, que ele fez física, então trabalha lá no laboratório e já está encaminhado. Tem uma filha que mora com a gente, mas também está fazendo faculdade já. Então, é um momento em que as coisas já estão encaminhadas. E eu tenho uma esposa também que, mais do que ela tem me ajudado, ela tem se envolvido muito. Então, é a pessoa que pega, que assiste os programas, que eu chego em casa. O único inconveniente é que, na verdade, a hora que eu chego em casa, em vez de descansar, eu tenho que trabalhar mais um pouco. Que ela fica me contando o que ela viu de pesquisa, o que ela viu de comentários tal, e gosta de conversar sobre isso, mas é uma coisa que a gente gosta. É cansativo, é bastante cansativo a rotina que a gente tem, mas até na semana passada, na quarta-feira, eu comecei um curso lá na Mauá de pós-graduação de gerenciamento de obras, e os alunos estavam perguntando, né, professor, mas como que aguenta, né? Porque tanta coisa. E aquela história, quando a gente gosta do que a gente está fazendo e quando a gente tem pessoas competentes ao nosso lado, né? Porque as pessoas têm ainda a empresa de engenharia, que minha esposa que tem conduzido, mas tem pessoas extremamente parceiras que trabalham com a gente, aqui na secretaria, pessoas muito competentes, como eu falei. Então, é muita gente te ajudando a pegar, tomar as decisões e caminhar na direção correta. Então, todo o cansaço é vencido aí pelo prazer de estar trabalhando com essas pessoas. A esposa é engenheira também, secretário Marcos? Você é arquiteta, Mauro, então é bom, né, dar uma visão mais humanística. Então, quando a gente fala dos reservatórios, e ela assiste aí todos os eventos que a gente tem, e ela ajuda muito, né, falando, olha, vocês têm que falar mais das soluções baseadas na natureza, vocês fazem, né, para os reservatórios, mas tem que enfatizar isso, que é importante para a cidade e tal. Então, ela dá uns insights bastante importantes, né, para a gente poder passar para a população. O nosso tempo já está chegando ao final, secretário Marcos Monteiro. Eu queria que o senhor falasse ao munícipe, enfim, a sua mensagem final, o que o munícipe precisa ter em mente. O senhor destacou há pouco tempo, há poucos instantes, a necessidade de avisar a prefeitura a respeito das coisas, né? É uma questão de cidadania. É parte de nós, né? A prefeitura não consegue ter um olhar com lupa em absolutamente tudo, né? Então, é muito parte do cidadão levar a informação adiante para que as coisas andem melhor, né? Mauro, isso é essencial. E uma coisa que tem me dado muito prazer, eu tenho ido muito à periferia. Grande parte das nossas obras é na periferia, e a gente tem que entender, assim, a hora que a gente vai nesses lugares, a gente encontra com os líderes comunitários, com comunidades organizadas, que sabem das suas necessidades. Uma coisa que me causa surpresa, porque às vezes são problemas críticos, mas essas pessoas entendem, né, as dificuldades que a gente tem na gestão, contam para a gente as dificuldades que elas têm há 30, 40 anos, e o simples fato da gente estar indo lá, conversando com elas, dando atenção e se movimentando para resolver essa situação que elas vivem, a gratidão que elas têm. Então, é aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Desse prazer que a gestão pública nos dá quando a gente trabalha por essas pessoas. Coisas que a gente não vê tanto no centro da cidade, né? Eu mesmo moro num apartamento, eu acho que do meu andar eu conheço um dos vizinhos, os outros dois não tenho muito contato. A gente não tem tanto esse sentimento de comunidade como tem nas periferias, porque a gente preparou, vou falar mais aqui pela secretaria, mas a secretaria desenvolveu uma série de projetos durante essa gestão que estão prontos para serem implantados. Então, se a gente tiver a oportunidade agora de ter mais 4 anos, não tenha dúvida que esses números que a gente conversou aqui hoje vão ser amplamente superados, porque a cidade financeiramente está num bom momento, está equacionada, tem dinheiro para investimento, os projetos estão prontos,
Estamos fazendo um programa grande agora para atuação em área de risco. Temos 100 projetos praticamente prontos para licitar. Então, evidentemente, se muda a gestão, nós mesmos vamos ter que começar a nos preparar para passar a gestão, e daí outra gestão 6 meses para descobrir, né, para entender todas as coisas. E se a gente continuar, né, nessa gestão, agora, a partir do final do mês de outubro, a gente vai dar continuidade. Não tenham dúvidas que vão ser os melhores 4 anos que a cidade já teve. Muito obrigado, Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo, nessa conversa com a gente, edição de sexta-feira do programa Gente que Fala. O secretário Marcos Monteiro, que é engenheiro civil, professor do Instituto Mauá de Tecnologia, pós-graduado em Engenharia de Estruturas e também em Administração para Engenheiros, é conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Um abraço a todos da secretaria. Secretário, a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o programa Gente que Fala, que a gente encerra agora, um ponto final. Sempre realização da ABECOM, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. E você aí, ouvinte, espectador, internauta, a razão sempre da nossa presença por aqui. Desejando um bom final de semana para todo mundo. A gente volta na segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço, então, para todos. A gente se vê na segunda. Tchau, até lá.